E esse é um projeto meu, né, os 50 anos de estrada, 35 de bagagem, é um projeto que eu escrevi há pouco tempo, o meu último projeto, é um projeto solo, de um espetáculo solo, é um espetáculo solo que eu estou criando como atriz, que é baseado num conto do Gabriel Garcia Marques, né, então o nome do projeto é 50 de estrada, 35 de bagagem, né, eu tenho 51 hoje, né? 51 anos de idade, 35, 36 de teatro, né? De, de arte, né? Então eu coloquei esse nome meio que para celebrar esse tempo, tá bom? E aí aproveitei e usei ele aqui com vocês. Eu coloquei uma mini bio, né? Porque tem muita história, então para não ficar muito longo, eu coloquei uma mini bio, bem simples, né? Falando quem sou eu, né? Adriana Marques, atriz, diretora, palhaça, produtora e arte educadora. Na estrada desde 1985, já atuou em mais de 30 espetáculos apresentados no Brasil e em países do exterior, e dirigiu mais de 10 espetáculos. Desenvolve pesquisa prática voltada à palhaçaria, que resultou em apresentação de trabalho no World Congress on Communication and Arts no ano de 2010, em Guimarães, Portugal. Possui vasta formação teatral e de palhaçaria por meio de cursos livres e aprofundamentos com mestras e mestres. Em 1989, recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Festival de Jovem Teatro de Campinas, e em 2001 recebeu o prêmio APTC de melhor atriz no 16º CPT Campinas. No meu repertório atual, porque como eu coloquei lá no comecinho, né, são mais de 30 espetáculos aí nessa trajetória. No meu repertório atual, né, eu tenho o espetáculo Panqueca Solamente, um espetáculo dramático, que é um solo de atriz, né, é um solo de palhaça, desculpa, que estreou em 2015. Em 2019, eu estreiei o espetáculo Vou Voar, com direção do Ezio Magalhães, que é um cara lá de Campinas. The Bichos, que é um espetáculo de teatro com o meu grupo aqui de São José, né? Direção do Eduardo Moreira, do Grupo Galpão. E o espetáculo mais novo é Os Descartáveis, que é com direção do Cleiton Pereira, né? E tem mais um espetáculo que não está aqui, gente, é porque a gente está trabalhando nele ainda. É um espetáculo meu com a Funúncia, a palhaça Funúncia, que a gente criou online e agora a gente está querendo levar ele para o palco, que chama Le Classique Show Grand Cirque de Douai, tá bom? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho. Bom, o início de tudo foi em 85. Naquela época, gente, falando agora mais focado nessa parte de como a gente se vira, como é a nossa gestão, como que a gente se planeja, né? Para a gente lidar com os nossos trabalhos, né? Então, lá naquele momento, a gente não tinha os editais como a gente tem hoje, né? Não que os editais sejam uma certeza de que é uma coisa certa, você tem aquela garantia de que vai passar num edital. Não, gente, os editais, eles não são garantias. Às vezes a gente escreve, por exemplo, nesse último PROAC que abriu agora, né? Nós escrevemos, só eu escrevi 6 projetos, aí a outra pessoa do grupo escreveu mais 6, daí a outra pessoa escreveu mais 6, e pode ser que nós que não sejamos contemplados em nenhum. Isso pode acontecer. Então, isso já é uma questão nossa, né? A gente tem todo um trabalho, né? É até importante. Por que eu estou falando isso? Por que é importante falar isso para vocês? Principalmente nessa atual administração, nesse atual governo que a gente tem, houve um processo muito forte, né, de desmerecimento da classe artística, né, bando de vagabundos, aquela coisa e tal. E a gente trabalha e trabalha muito, né, não é fácil, vocês sabem disso, né, criar um projeto para um edital, né, se inscrever em editais, é muita dedicação, muito trabalho, muitas horas de trabalho, né, em frente ao computador e criando e fazendo levantamentos dos valores, pensando em quanto que você vai gastar aqui, vai gastar ali, pensando numa equipe, né, todo um trabalho que a gente pode, às vezes, gastar dias e dias e não ser contemplado.
E ok, a gente respira e continua, né. Então, os editais, quando eu comecei, eles não existiam. O que a gente fazia, né, uma possibilidade que a gente fazia era, nós criávamos os espetáculos na raça mesmo, né, a gente tinha ideias, né, os espetáculos eles sempre surgem de uma ideia, né, de um desejo, de uma ideia, né, seja de alguém e aí o grupo compra ou então meio que o grupo vai pensando junto, e a gente naquela época, né, a gente montava o espetáculo meio que na raça, né, a gente, eh, criava se é um texto pronto, a gente né, estudava o texto pronto, tirava do nosso bolso o dinheiro do figurino, tirava do nosso bolso, sei lá, para fazer um cenário, né, e quando a gente não tinha do bolso, porque geralmente não tinha, o que que a gente fazia? A gente vendia a ideia para, empresas, para, em comércios, né, a gente ia nesses comércios, nessas empresas com o nosso projetinho lá, debaixo do braço, e quando o projeto nem existia ainda, eles tinham uma ideia e a gente falava: "Olha, nós temos esse projeto, né, a ideia é essa, a gente quer montar tal, autor, ou a gente tem uma ideia de criar um texto assim, tal, tal, e a gente precisa de um patrocínio, né. O patrocínio, ele é diferente de um apoio cultural, gente, porque o patrocínio é aquele que vai bancar de fato o seu projeto. O que que é isso? Vai te dar um dinheiro, né, um valor ali capaz de realizar essa produção. Então, o que que seria essa produção? A gente precisa do figurino, cenário e, sei lá, pagar a direção, né, pagar o diretor. É o mínimo que a gente precisa no início. Ah, conseguiu esse valor, basta aqui, né, não sei, né, pensar aí, vamos chutar um valor, 50.000. 50.000 é possível para fazer? Ah, é possível. Então, essa empresa, esse lugar faz esse investimento e, tem a contrapartida para a empresa, né. Todo o seu material de divulgação vai o logo da empresa, eh, todo final de espetáculo, né, você viajando por todo você, né, faz um planejamento de quantas cidades vai apresentar, e a cada cidade, a cada apresentação, no final você faz um agradecimento, fala que aquele espetáculo ele só aconteceu por conta do patrocínio da empresa tal. Então tem todo né, uma contrapartida nesse sentido da divulgação da marca, né, da empresa. Os apoios culturais, eles são também podem acontecer em dinheiro, eles podem acontecer, também, assim, por exemplo, a gente precisa de uma gráfica, né, a gente tem precisa fazer um material gráfico. Então, por exemplo, se a gente consegue uma gráfica que faça esse material pra gente, então entra lá, apoio cultural gráfica, né, X. Então o apoio cultural é quando a gente consegue pequenas coisas, assim, né, pequenas grandes pra gente, né. As permutas, gente, geralmente elas são trocas que elas acontecem assim, restaurantes, né, que a gente vai, por exemplo, vai apresentar numa outra cidade. Então a gente consegue um restaurante naquela cidade, são coisas mais passageiras, mas, dentro daquele momento, né. Então você consegue, alimentação num restaurante para a equipe, você consegue hospedagem, sei lá, numa pensão, num hotel, né, a gente sempre busca assim o mais simples possível, né. Então, não tem muito essa coisa de grandes hotéis, isso daí, né, não é muito a nossa realidade. Né, não somos, nós estamos longe de ser os atores globais e tal, que ficam em hotéis com aquela coisa tal. A gente não, o que a gente conseguir, né, tendo um canto, a gente já fica bem grato, assim, né. Então as permutas elas acontecem dessa forma, né, nessa troca. E a gente também, agradece, né, estando na cidade, ao final do espetáculo a gente sempre faz aquela coisa, né: "Ah, gente, agora toda a equipe, né, os atores, né, as atrizes vão jantar no restaurante tal, então vamos todo mundo para lá", e isso leva geralmente as pessoas, né, que estão assistindo o espetáculo, gostaram do espetáculo, a irem para o restaurante, né, a gente fala: "Vamos ficar hospedados sei lá, no hotel não sei o quê", então é uma forma de troca, né, você divulgar a marca, né. Mas para tudo isso, gente, né, por que que eu coloquei formação aqui do lado, né. A formação, eu coloquei lá no começo aquela mini bio, é uma
pequeníssima parte, né, de todo o histórico, de toda a trajetória de investimento, de estudo, de pesquisa. A formação na área cultural, ela é infinita, ela é contínua, né, o tempo todo, a cada projeto a gente está pesquisando, a gente está estudando, buscando novos cursos, propostas de encenação, propostas de interpretação, então a investigação ela é o tempo todo, né, ela é infinita, então tudo isso sempre junto com a formação, porque a formação ela é constante. Bom, a gente sempre busca um planejamento, né, isso desde lá do início, né. Desde lá do início a gente pensava assim, a gente sentava em grupo, né, desde o início eu trabalhei em grupos, eu sou de Campinas, né, eu estou em São José desde 2002 que eu vim para São José, a minha, trajetória começou em Campinas com grupos de lá, né, eu tinha grupos de teatro, eu como gosto de muitas coisas diferentes, né, gosto do circo, eu sou apaixonada pelo circo, sou apaixonada pelo teatro, né, gosto de linguagens diferentes no teatro também, então eu acabei em Campinas trabalhando para grupos diferentes, ao mesmo tempo. Então eu tinha um grupo que trabalhava mais com teatro para criança, que eu achava muito importante, que eu gostava muito de fazer, então eu tinha um grupo que trabalhava mais a linguagem, no Teatro do Absurdo, que era um outro lugar que eu gostava muito de pesquisar. Então, né, musicais, eu tinha um grupo que trabalhou com musical durante muito tempo, né. Então, assim, eu acabei trabalhando para vários grupos, simultaneamente. Funcionava? Funcionava, gente. Sempre trabalhando com agenda. Então, você marcou, uma apresentação com um grupo, você passa para todos os outros grupos aquelas datas que você não pode, né. E aí essas pessoas vão trabalhando, né, e né, é assim que a gente trabalhava, em Campinas é bem comum isso. Né, depois eu passei 2 anos em São Paulo, lá eu também fui estudar circo, fiquei na escola Picadeiro, Circo Escola Picadeiro, né, trabalhando 2 anos, estudando, tive um grupo de teatro que nós montamos 2 espetáculos, né, um que era sobre a história do Dom Bosco, né, era bem bonita a história, e um outro que era o Banquete de Platão, a gente ficou um tempão, era um espetáculo em 97, 98, né, era um espetáculo bem diferente, era um espetáculo em arena, né, ficou um tempo no foyer do Centro Cultural São Paulo, né, era um espetáculo bem bacana, só para 40 pessoas, bem intimista. Mas, gente, a realidade em São Paulo é muito difícil, muito difícil. Lá era muita gente, muita concorrência, então eu naquela época estava numa época assim, tipo, estava noiva para casar, o marido lá em Campinas, então eu acabei voltando para Campinas, fiquei um tempo lá ainda, em 2002 eu vim para cá, para São José dos Campos, né. Essa questão da organização do tempo é uma coisa que vem lá desde o início, né, que eu aprendi, né, nos grupos, que a gente sempre se organizou assim. Como que é a nossa semana? Então, dentro de cada momento, né, vou falar agora do momento hoje, né, como a gente faz atualmente, né. Então, assim, eu preciso organizar a minha agenda, os meus horários, qual o horário que eu escrevo, qual o meu horário de escrever projetos, né, na semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, qual o meu horário de pegar o telefone e ligar, por exemplo, porque qual o horário de mandar o material, por exemplo, para Sescs, né, e quando a gente fala em montar material, gente, são várias coisas, é um portfólio, né, o portfólio é um material onde você vai colocar, várias materiais de imprensa, coisas que você já fez, né, que vai fazer vai demonstrar de uma forma geral, comprovar, né, o seu trabalho, né. Então matéria de jornal, né, esses flyers de divulgação, uma forma de, né, então você tem que estar sempre atualizando os trabalhos, né. Que horário da semana você tira para atualizar o seu trabalho, o seu currículo, o seu portfólio, escrever projetos, né, mandar projetos via e-mail, né, para Sescs, né, horário para editais. Os editais, eles
eles não cabem tanto nisso, gente, porque o edital, eles têm prazos diferentes. Às vezes eu tô aqui, eu recebo alguém e fala assim, gente, termina hoje. Eu paro tudo que eu tinha planejado e vou correr para escrever e mandar aquele edital, né? Então, essa questão, ele modifica um pouco, mas assim, a gente tenta manter essa organização do horário, né, e das ações que a gente se planejou por semana, por mês e por ano. E esse mês e ano também entram os projetos, né? Por exemplo, durante o ano a gente tem datas festivas, né? A gente tem, por exemplo, agosto, mês do folclore. Você quer criar a gente quer, é da vontade do grupo criar um projeto para o mês do folclore? Aí, é claro, em junho, antes até a gente, no primeiro semestre, a gente tem que já estar oferecendo esse trabalho para os SESCs, né, para os SESs, né, para as prefeituras. Então, é uma forma que a gente tem de se organizar, né? No mês tem que estar muito dentro a nossa agenda mesmo, do que fechou de trabalho, de aulas, né? Por exemplo, se eu estou dando aula, né? Igual no semestre passado, eu estava dando aula às terças-feiras à tarde, que era a aula de circo, e estava dando aula na quinta-feira à noite para um profissionalizante de teatro. Então, isso está dentro, se eu abrir o meu cronograma de planejamento semanal, meu planejamento do mês, eu visualizo todos esses horários, né, tudo organizadinho, né? E o ano um pouco dentro dessas datas festivas, né? Se a gente vai criar projetos ou não, né? Se é desejo do grupo, tá bom? Então, essa organização do tempo, do planejamento, é uma coisa constante, que a gente sempre faz e vai só modificando de acordo com o momento que a gente está vivendo. Falar um pouco sobre os projetos, né? O que é um projeto para a gente, né, na área cultural? Não sei se é igual, né, sempre, mas acredito que seja parecido, né? É transformar conhecimento, cultura em matéria de interesse, né? Precisa ser interessante para a gente e precisa ser interessante para quem vai adquirir aquele projeto, né, de alguma forma, né? Eu, assim, tive a sorte, né, de estar em grupos que a gente sempre buscou, assim, primou pela qualidade, também pelos nossos desejos, né? A gente nunca ficou muito nesse lugar do que é comercial, porque o que é mais comercial, né, vende mais fácil, né? Vende mais fácil e mais rápido, mas não é só para a gente, né? Não é só a quantidade. A gente prefere fazer menos, né? E fazer algo que tenha qualidade, que seja importante para a gente e para quem recebe, né? Que tenha esse conteúdo também cultural, educacional, né? Então, quando a gente faz isso, né? Quando a gente cria esses projetos, né? Que a gente vai transformar em espetáculos, a gente pensa em escolas, né? Em circular apresentando para escolas, prefeituras, SESC e SESI, né? Geralmente é como a gente faz. Aí volta lá no planejamento, né? Agora, gente, está um pouco diferente porque a gente está na pandemia e não está trabalhando presencial. Porém, quando não tinha essa situação, a gente tinha o horário, o dia e o horário. Ah, então eu posso, sei lá, nas terças-feiras, o dia inteiro eu posso ligar, eu posso pegar o telefone e ficar ligando, de SESC em SESC, falando com programadora, com programador, olha, eu tenho um projeto, eu mandei para você por e-mail, ou então, olha, meu nome é tal, queria te mandar um projeto, e a pessoa fala, manda por e-mail, passa o e-mail. Então, tem todo esse trabalho que também vai bastante tempo, bastante energia, e assim, nesse caso, gente, é quantidade, você tem que ligar para todos os SESCs, você tem que falar com todo mundo, e às vezes acontece de você fechar o trabalho, e às vezes não acontece, né? Tem isso, e tem aquele tempo que você se dedicou, né? E às vezes não deu certo, não teve nenhum retorno, né? E às vezes tem retorno, e é bem bom, né, quando tem. Bom, falando um pouquinho, né, sobre essas minhas duas vertentes, né, que é o teatro e o circo, né? O circo, para mim, eu digo que foi o início de tudo, porque
quando eu resolvi, né, lá com 15 anos, que eu falei assim: eu quero fazer arte, eu quero ser artista, eu vou fazer teatro", eu falei: "Eu vou fazer teatro", né. Só que o meu primeiro convite foi para fazer um número de palhaço, né. Na época, gente, eu não era a mesma palhaça que eu enxergo hoje, eu não enxergo aquela palhaça, era uma outra palhaça, mas eu também não era a mesma, né. Eu com 15 anos era uma tinha um pensamento de um outro jeito, né, olhar para o mundo, né, os sonhos. Com o tempo a gente vai amadurecendo e vai transformando, né. A palhaça, o palhaço é da mesma desse jeito, né. Eu era muito, né, assim, delicada, falava pouco, né. Hoje a minha palhaça fala muito, né, fala muito, tem o tempo da experiência, né, que tá junto, né, então tem mais malícia, tem mais coisas que não tinha, mais características, né, que foram, né, se somando, que não tem hoje, né. Então, lá eu comecei com o circo, né, a gente apresentou muito aquele número, né, os palhaços faxineiros, apresentamos muito, era eu e um parceiro lá de Campinas. A gente apresentou na rua, apresentou em creches, em muitas escolas, né, vários lugares, né, praças, a gente passava chapéu, né, então a gente fez muito esse número, né. Aí só que aos poucos eu fui estudando teatro, né, teatro tem um pouco essas 2 vertentes, né, um teatro que é mais popular e um teatro que a gente fala que é mais intelectualizado, mais fechado para o palco, né, para as 4 paredes, né. Não que na rua não possa ter trabalhos muito profundos, mas sempre vai ser popular, porque a linguagem é uma linguagem diferente para você trazer, né, o público. E o circo, ele já tem essa vertente mais popular, né, tanto na rua como no teatro, né, como no circo, né, mesmo dentro dos hospitais, hoje a gente vê palhaços, né, palhaças e é sempre mais aberto, mais brincalhão, né. E como eu acabei me envolvendo muito com teatro e, o circo não tinha muita abertura, eu fui caminhando, fazendo um caminho solitário na construção da minha palhaça, né, fui fazendo um caminho solitário até criar o meu grupo também de circo. Bom, os grupos atuais, né, o grupo Teatro da Aldeia, que é um grupo de teatro aqui de São José dos Campos, a gente se conheceu há muitos anos atrás, né, na verdade a gente está junto trabalhando há mais de 20 anos, a gente está trabalhando. Mas, só que o Teatro da Aldeia em si nasceu em 2015. Só que antes, a gente era de um outro grupo, a gente fazia parte de um outro grupo. E aí, questão de relacionamento, de objetivos, né, que não estavam mais, caminhando para o, né, para o mesmo foco, a gente acabou saindo do outro grupo e criou o nosso grupo, o Teatro da Aldeia, em 2015, né. Éramos em 4, hoje somos 3, né, 3 integrantes. Então, às vezes, para algum espetáculo a gente tem convidados, chama uma pessoa, chama outra, mas o núcleo do grupo são 3. A Cia Los Trancos e Barrancos, que a pesquisa é de circo, que sou eu e o meu companheiro, Palhaço Batata, e o Fuxico na Rede, eu falo na rede mesmo, porque existe a companhia do Fuxico, né? Eu trabalho para o Fuxico na rede, que são os trabalhos online direcionados ao YouTube. Falar um pouquinho para vocês dos editais, né? Tem o edital que eu até citei anteriormente, que é o PROAC de ação, o Programa de Ação Cultural, o PROAC, que são editais para o estado de São Paulo, né? Que a gente tem só aqui dentro de São Paulo, e, e é um projeto, né, um programa de ação cultural do governo do estado que é bem importante, porque ele trabalha não só com produção e circulação, né, para espetáculos novos, projetos novos, como também só para circulação. Se você já tem um espetáculo, você quer circular com aquele espetáculo, então você escreve um projeto, faz uma contrapartida, né? E você, que geralmente são apresentações, oficinas que você vai dar para a comunidade, né? Para as comunidades das cidades que você escolher fazer a circulação,
E em troca, né, você recebe um valor, né, para você tanto criar um espetáculo, pagar equipe, circular, se pagar, né, como para pagar toda a equipe, né. Então é um programa bem interessante que tem, não é só da área de teatro, tá gente, é de artes em geral. Música, dança, artes plásticas, então é bem amplo aí, esse projeto. É um projeto que a gente é um programa que a gente sempre está batalhando, governo a governo, a gente batalha para que ele, para que aumente os valores, né. Então as lutas já foram muitas e a gente já conseguiu conquistar bastante coisa, assim, né, em relação, aos valores, né, ao aumento dos valores. O Fundo Municipal de Cultura, que é daqui da cidade, né, ele também é um edital, um edital, um programa bem novo, eu acho que tem uns 3, 4 anos no máximo, e editais para festivais, né, editais para festivais, que você também manda seu material e você é contemplado ou não para apresentar naquele festival, né. Os festivais eles estão acontecendo de forma online também, né, então isso ajudou bastante. Bom, gente, tudo isso tem o antes e o depois da pandemia, né. Na pandemia, em princípio veio aquele vazio, aí a gente pensou: presencial não vai rolar, né, não tem como, todo mundo dentro de casa, o que que dá para fazer? Dá para dar aula online. Então vieram as aulas, a gente tinha, até esqueci de colocar aqui, o Teatro da Aldeia, a gente manteve desde de 2015 a 2019 uma sede, a gente tinha uma sede, onde a gente criava os nossos trabalhos, a gente dava cursos, né, oficinas, que ficava ali do lado do Shopping Center Vale. Só que no finalzinho de 2019, a gente achou por bem fechar, porque já estava muito difícil manter, o aluguel era muito alto, o investimento que a gente estava fazendo, assim, o valor que entravam das aulas, e a gente dava muita aula, o valor que entravam das aulas praticamente estava sendo voltado para pagar o espaço, né, funcionário, espaço, a gente mesmo não estava tendo um retorno. Então a gente achou por bem fechar. Gente, olha que bênção, porque em 2020, em março, chegou a pandemia. E quase que a gente tem aí uma despesa de R$ 10.000 por mês. Então a gente fechou na hora certa. Parece que são os deuses aí do teatro, né, que estão dando esses sinais. Então, assim, a gente focou nessas aulas online, né, foi fazendo o que aparecia, né, até que surgiu os trabalhos online de apresentações, né, aqui mesmo na cidade, circulação de teatro, a gente começou a fazer online, eh, alguns festivais, como eu já falei, online, então a gente começou a fazer online. Antes desses trabalhos, né, de apresentações e tudo, eu estava bem assim nesse vazio, né, nessa tristeza, e foi aí que entrou o Fuxico na Rede na minha vida, né? Eu falo que a Priscila, ela é bem importante na minha vida, porque eu estava bem jururu e ela veio para me chamar para participar de programas online ao vivo do Fuxico na Rede, né, que são, a gente chama de freestyle de palhaces, né, de palhaces, a gente chama para contemplar aí os palhaços, as palhaças, né, e as pessoas de outros gêneros, né. Então, eu comecei a participar, e aí ela começou a me chamar mais vezes, e daqui a pouco ela começou a me convidar para participar da produção, e hoje eu faço parte dessa produção com programas diferentes, né, que a gente desenvolve lá. É, a gente paga o canal é pago, né, dividido por mais 3 grupos, se eu não me engano, são 4 grupos que dividem o canal, mas todos os programas que a gente faz, a gente passa o chapéu online, que a gente chama, né, que a gente estimula as pessoas, a gente fala: "Gente, estamos aqui apresentando para vocês, quem puder, tá aqui nosso tem nosso Pix, né, QR Code, não sei o quê, deposita quanto você quiser, quanto você puder, né", e as pessoas fazem essas contribuições. Dá muito, gente? Não, não dá quase nada, mas é algo que a gente está plantando, né, e que de alguma forma, nos ajuda também nesse espaço de criação, porque senão a gente também, né, dá uma pirada, que é muito bom. E durante a pandemia, como começaram a surgir muitos trabalhos do audiovisual,
começaram a surgir também alguns documentários, né. Amanhã eu vou gravar o meu segundo documentário, eu já participei de um, e amanhã eu vou participar do outro. Os 2 são sobre, da área de palhaçaria, né. E a gente fez também um projeto com o Teatro da Aldeia, que não é de palhaçaria, né, de teatro, que foi, dentro do Tropicália, né, que cada um fez na sua casa, gente, foi uma experiência incrível. Foi para a Fundação Cultural, a gente já mandou para eles, era de algum edital da fundação, até hoje não veicularam, eu não sei porquê, o negócio é bem político, eu não sei por que até hoje não foi veiculado, mas ficou muito legal. E é sobre esse tema do Tropicália, a gente fez cada um na sua casa, escreveu um roteiro, mandou para edição e ficou incrível. Então esse a gente teve um retorno financeiro, né, foi bem bacana.